Salve, salve galera aí do primeiro ano, mais uma aula de filosofia, tá? Dando continuidade aí ao que nós estamos trabalhando. Estou utilizando nas nossas aulas, ok? O caderno do currículo de São Paulo, né? Do estado de São Paulo aqui, o currículo em ação. Coloquei aqui o texto e a imagem nessa videoaula desse caderno que nós utilizamos aí ao longo deste ano letivo. E também utilizo lá o nosso livro de filosofia, tá? Que eu enviei o link para vocês também. E aí, à medida que eu vou trabalhando, eu vou colocando as imagens, as páginas do livro que foram trabalhadas, tá? Hoje vai ser aí esse caderno do aluno, currículo em ação, que faz parte aí do novo projeto do Estado de São Paulo. Então vamos dar sequência aí à nossa aula de hoje. Então aqui a imagem do currículo paulista, tá? O currículo em ação. Nós estamos trabalhando, vou trabalhar com vocês aqui hoje a página 288, onde nós vamos ter o tema as contradições da civilização. Bom, aqui está, tá? A página 288, a situação de aprendizagem 2. Eu trabalhei algumas coisas com vocês aí sobre política, trabalhei com vocês sobre história da filosofia, áreas da filosofia, enfim, né? Nós encerramos isso aí no primeiro bimestre e agora vamos dar sequência aí para o segundo bimestre, trabalhando com nossa situação problema. E a situação problema desta situação de aprendizagem é a seguinte: como os meus desejos podem ser compartilhados na sociedade? Ou, dizendo de outra maneira, né? Como os meus desejos podem ou devem ser realizados sem atrapalhar o outro? Nós temos aqui os objetos de conhecimento, tá? Que é o conceito de civilização, o projeto de modernidade, a pós-modernidade e também as contribuições para a compreensão da questão da civilização e da barbárie, tá? Então, vamos aí para o nosso primeiro momento, ok? Onde nós vamos trabalhar ali com esses dois conceitos que são a civilização e a barbárie. Então, vamos lá. Galera, nessa situação de aprendizagem, vocês vão ser convidados, como diz aqui, a pensar sobre as contradições da civilização. Como o texto sugere e coloca aqui essa interrogação e esse desafio, tá? Como nós podemos aqui colocar a contradição da palavra civilização? Se nós somos uma sociedade civilizada, tá? Como afirmam os livros, como afirma a história, como afirma a condição que estamos hoje, né? Com as leis, a organização do Estado, enfim. Como uma sociedade que é considerada civilizada, comete tanta barbárie, comete tantos absurdos. Como uma sociedade que se considera civilizada entra em guerra, como uma sociedade que se considera civilizada, ainda existe o preconceito e defende algumas práticas, como defendeu e muitos ainda defendem, como racismo ou a escravidão, né? Como muitos ainda defendem a pena de morte e a tortura. Como uma sociedade civilizada pode defender conceitos que estão relacionados à barbárie? E, ao mesmo tempo, né, como nós podemos afirmar que um povo é bárbaro no sentido negativo? Como podemos afirmar, por exemplo, que as aldeias e tribos, as, as aldeias indígenas, as tribos africanas, enfim, que têm um conceito de vida, um padrão de vida, um cultural diferente dos nossos, podemos chamá-los de bárbaros e violentos? Quem será que é o bárbaro e violento? Quem é o violento? O homem que a civilização
chama de barbárie, ou o civilizado que, apesar da civilização, comete atrocidades sem fim? É uma questão aí que nós temos que refletir, tá? Que sociedade civilizada é essa na qual estamos colocados? Bom, na página 289, tá? Tem aqui um momento de reflexão. Eu coloquei já lá no Google Sala de Aula um vídeo sobre isso, tá? Sobre a questão do teatro negro e o teatro negro na sociedade, o teatro experimental negro, tá? Que está nesse código no QR Code aqui. Coloquei eles para vocês assistirem ao vídeo, tá? Que é muito legal, é muito importante para entender o papel do teatro negro na nossa sociedade, né? Na sociedade brasileira. Isso por quê? Porque lá na sociedade grega, tá? As tragédias gregas que utilizava ali algumas relações das divindades com o humano, trabalhavam no quesito ou no conceito de ensinar valores morais para a sociedade, né? Os valores aí para a construção da sociedade. Então, o teatro grego, as tragédias gregas, trabalhavam muito com esse conceito do homem ou dos indivíduos entenderem seu papel na sociedade. E aí, como a gente faz isso? Tá? Como a gente entende isso na sociedade indígena, no teatro negro, tá? E pede aí para vocês fazerem essa pesquisa. Eu me antecipei, tá? E aí coloquei o vídeo, peço que vocês assistam aí para poder responder as questões que eu vou colocar para vocês na atividade desta semana. Então, vamos lá para o segundo momento que é colocado aqui. Após a compreensão dos conceitos, leia atentamente os fragmentos selecionados no poema Navio Negreiro, de Castro Alves, e responda as questões abaixo no seu caderno. Tá? Vamos lá, eu vou ler o poema aqui e aí vou fazer as questões para vocês aí. Vamos lá. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai-o rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Essa sociedade, né, desse texto aqui, Navio Negreiro, de Castro Alves, vai mostrar o quê? Que uma sociedade que, de certa forma, se considerava civilizada, defendia o escravismo, a escravidão, e defendia o chicote. Vibrai o rijo o chicote, fazei-os mais dançar. Olha que questão, né? Quando a gente fala em sociedade civilizada, principalmente no processo de colonização por parte aí dos espanhóis e portugueses na América e principalmente aqui no Brasil, né? Nós tivemos a escravidão e o chicote comendo solto, os castigos comendo solto, e eles afirmando que faziam parte de uma sociedade civilizada e que os povos africanos, né, eram atrasados e os indígenas também, porque você teve ao longo das Américas, né, o extermínio de povos, os indígenas na América do Norte, principalmente ali nos Estados Unidos, aquela luta que nós vemos aí nos filmes, na história, e tivemos aqui no Brasil também esse extermínio pleno das nações indígenas, né? Se você pegar os números da população indígena e sua diminuição ao longo dos últimos 500 anos, é algo assim devastador. E como essa sociedade que veio nos colonizar trouxe tantas barbaridades, tanta barbárie, mesmo sendo aí
ou se dizendo civilizados. E aí vocês vão ter 6 questões para responder aí. Qual o assunto abordado no poema? Há um fato histórico e uma questão econômica que serve para a referência do poema. A ponte indica as contradições na seguinte parte do poema, tá, que eu li para vocês. Quem são os civilizados e os bárbaros? Justifique sua resposta. Na sua opinião, existe civilização? Porque algumas civilizações procuram justificar o injustificável, que é a escravidão. A escravidão, por exemplo, né, foi justificada durante muito tempo como uma vontade divina. O próprio Aristóteles, na época que ele vivia, justificava a escravidão por uma questão da natureza. Claro que influenciado pela sociedade do seu tempo, tá? E aqui também, nos séculos seguintes, né, principalmente nesse período de colonização, também esse critério foi utilizado. Tá? Então vamos lá. Agora nós vamos para a página de número 290, tá? Mais uma parte aqui falando do poema do Navio Negreiro. Tem aqui o poema, vou pedir para que vocês leiam ele, façam a leitura crítica que merece ser feita aqui para o entendimento e a compreensão da situação que a sociedade civilizada se colocou. Tá? Então, faça uma leitura desses 2 textos aqui, ou desses 3 fragmentos do texto, para que vocês compreendam, tá, como é uma sociedade que se diz civilizada e na prática, na definição literal, não é. Tá? No Navio Negreiro, aqui nessa primeira parte, aqui, parte 4, era um sonho dantesco. O trombadilho que, das luzes, avermelha o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Então, sabe, os navios negreiros que traziam os escravos para cá, né, faziam viagens imensas, muitos morriam, as pessoas tinham corpos ali que tinham que dormir por cima, enfim, era uma situação plena de destruição, uma situação plena de catástrofe, de barbárie, de desumanidade, né, feitos por aqueles que se consideravam homens civilizados. Na página 291, nós vamos ter aí uma sequência de fatos, né, que ocorreram aí na humanidade, que de certa forma teria aí esse processo de processo civilizatório mais aprimorado, e que nós vamos ver que não aconteceu, né? Em 1789 nós vamos ter aí a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa. Em 1859 nós vamos ter o primeiro motor de combustão, invenção do telefone em 1873. 1883 primeiro avião levantaria voo. 1885 primeiro carro motorizado. Enfim, uma série de avanços que nós vamos ter aqui ao longo da história, tá? E que, apesar de todo avanço, os homens trouxeram inúmeros malefícios para a sociedade, tá? Então tivemos aí comércio de escravos, tivemos aí guerras mundiais, tivemos o Holocausto, a explosão da bomba de Hiroshima, né? O capitalismo nas sociedades industriais do século XIX cria um mercado de consumidor, de bens e de consumo, ao mesmo tempo também amplia a desigualdade. Então, nós vamos ter aí uma série de fatores que vão trazer o avanço e, ao mesmo tempo, a desigualdade, a civilização e a barbárie andando lado a lado.
Nosso terceiro momento aqui, tá? E último momento que nós vamos trabalhar, ok? Vai falar aqui sobre a escola de Frankfurt, onde Theodor Adorno e Max Horkheimer vão falar aí sobre a dialética do esclarecimento, que eu coloquei um vídeo complementar para vocês terem um maior entendimento disso, né? E eles vão fazer aí a crítica em relação a quê, tá? Vão fazer a crítica em relação a essa sociedade científica, a essa sociedade do iluminismo, que pregou que a razão seria libertária, que a razão traria inúmeros benefícios à humanidade, que por meio da razão o homem teria a liberdade, e os homens teriam o avanço, que seria o fim das desigualdades. E Adorno e Horkheimer, no texto A Dialética do Esclarecimento, tá, vão mostrar que não, que essa mesma razão que propunha a liberdade, que propunha a autonomia, que propunha o fim das desigualdades, enfim, uma justiça mais ampla, ela foi uma espécie de troca. Antes eu tinha ali uma divindade dominadora, né, que foi exercida ali pelos períodos de dominação da igreja ao longo da história, tá, que foi substituída. Nós deixamos de exaltar uma divindade para exaltar a tecnologia, a ciência, e essa nos dominou, e essa nos controlou, e essa nos colocou na condição de submissão, né? Então, o mundo civilizatório, esse mundo civilizado, se baseou naqueles que possuem a tecnologia e são exploradores daqueles que não possuem a tecnologia. Então, o processo de dominação continuou colocado aí e dado e posto para a sociedade, tá? E para finalizar, tá, galera? Para concluir, nós vamos ver aqui que esse processo de dominação, de colonização que ocorre lá a partir do século XV, né, 1492, com a descoberta da América ali por Cristóvão Colombo, e depois os portugueses e espanhóis, pela expansão marítima, né, vieram aqui, colonizaram o mundo, esses navegantes, como vocês vão ler na tirinha aqui, tá? Eu vou colocar as imagens para vocês também lá, para que vocês possam acompanhar que esses povos que vieram nos colonizar se consideravam superiores, se consideravam fantásticos, e nos viam e viam aqui os povos que eles colonizaram como inferiores, como sujeitos que não tinham capacidade, que eram inferiores. Eu me lembro muito bem de um filme do Robinson Crusoe, que ele doutrina religiosamente o personagem que ele encontra lá na ilha na qual ele foi náufrago, né? Ou Sexta-feira, e ele ensina o cristianismo pro Sexta-feira, e quando o Sexta-feira quer ensinar sobre sua religião para o Robinson Crusoe fica meio melindroso, né, e diz que aquilo não serve, que aquilo não é real, que aquilo não é justo. Então, nós temos aí, né, essa cultura europeia, essa cultura dos colonizadores se colocando acima das demais coisas, né? Então, nós temos que entender, galera, que os nossos desejos, que as nossas vontades, que os nossos conhecimentos não podem estar acima dos outros, tá? Nós precisamos entender que vivemos em cidadania, que vivemos em sociedade, e que toda e qualquer manifestação, todo e qualquer povo deve ter a preservação de sua cultura, de suas crenças, né? Eu, como filósofo, não posso impedir
de um religioso manifestar sua fé, e um religioso não pode me impedir de manifestar minha filosofia. Um ateu não pode criar uma lei para que não exista religião, e um religioso não pode criar uma lei para que não exista ateus. Enfim, tá? Nós temos que respeitar as diferenças, entender que as minhas vontades não estão acima das vontades dos outros, que existe aí o Estado, que existe aí o direito, que existe aí cidadania, que existe aí pluralidade, e que isso deve ser posto. Peço a vocês que compartilhem as aulas, assistam aos vídeos, tá? Curtam os vídeos aí no meu canal no YouTube. Até a próxima semana. Um abraço a todos vocês.